O sermão vai falar sobre pacto, vamos falar sobre dinheiro, gente. Eita nós, hoje eu estou empolgado. Vamos lá, o sermão, fique tranquilo, ele foi reduzido aí devido a essa introdução que foi bem extensa. Mas eu queria falar para você sobre o poder que tem um pacto quando você tem esta fidelidade com Deus. O texto base, este texto, ele está inclusive no boletim. Se você ler o boletim, você vai ver já um resumo do nosso sermão. Salmo 34, 8 e 9 diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O texto aqui me desafia a fazer algo: provar o Senhor. Queridos, a Bíblia vai me autorizar a cobrar o Senhor somente em dois momentos. Ela vai apresentar em Salmos e em Malaquias, e vamos ver esse texto um pouco mais à frente. E ambos os textos estão relacionados a questões financeiras, porque o texto diz que quando eu provo o Senhor, Ele não me deixa faltar nada. Não me deixa faltar nada. Então, quando eu falo de dízimo, falo de oferta, falo de pacto, eu estou falando de fé, coisas relacionadas ao meu relacionamento com Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você é uma pessoa pactuante? Pastor, o que é pactuante? O que é isso? É quando você faz uma promessa a Deus, que durante um período, ou durante toda a sua vida, você vai destinar um valor ou um percentual para a causa de Deus, ou para projetos sociais. Vamos trabalhar um pouco isso de maneira um pouco mais clara. A Bíblia vai trabalhar muito a ideia do dízimo, e vai trabalhar a ideia de ofertas. A ideia do pacto um pouco diferente. O dízimo, quando eu devolvo, ele significa um reconhecimento que eu tenho de que tudo que eu tenho hoje vem das mãos de Deus. Tudo que eu tenho vem das mãos de Deus, e como reconhecimento eu devolvo o dízimo. O oposto também é verdadeiro. Quando eu não reconheço que o que eu tenho vem das mãos de Deus, o indivíduo não dizima. As ofertas, embora não tenham um percentual claro na Bíblia, elas trabalham gratidão. Eu estou feliz pelo que Deus tem feito, então eu vou ofertar. O pacto, ele é para quem vai um caminho a mais, um passo a mais. É quando você entra numa aliança com Deus, e você diz: Senhor, além do meu dízimo, da minha oferta, eu vou ter um valor específico, que eu vou destinar, onde eu não vou usar, mas vou investir na tua causa. Alguns oradores gostam de trabalhar mudando a terminologia, e está tudo certo. E você vai encontrar vários oradores trabalhando a seguinte ideia: existe o dízimo, aí eles vão dividir o pacto em duas ofertas. Oferta sistemática, que é aquela que você entrega na salva, e ofertas voluntárias, que é aquilo que você promete dar durante a sua vida, durante um período. É importante você entender de que a administração dessas partes, ela é diferente. Você fala assim: pastor, por que eu não dou um bolo só e está tudo certo? Porque na hora que a igreja vai administrar, é diferente. Você não pode entregar a sua oferta como dízimo, você não pode entregar o seu pacto como oferta ou como dízimo. A forma de administrar é diferente. O dízimo, embora você entregue na igreja, ele vai 100% para a associação, que vai administrá-lo de outra forma. As ofertas, 60% fica aqui, 40% vai para a associação. O pacto, você pode direcionar como você quer utilizá-lo. Você pode direcionar para um departamento, você pode utilizar para ajudar causas sociais, você pode direcionar. O que eu não posso direcionar são as ofertas e o dízimo. Entenderam? Uma vez eu encontrei alguém que falou: pastor, eu direciono o meu dízimo para a minha família que é muito pobre. Eu falei: rapaz, isso quer ser mão de vaca, hein, filho? Você pega o que é do Senhor para ajudar a sua família. Você não pensou que você podia ter um outro valor do seu salário para ajudar a sua família, porque é a sua responsabilidade? O que é de Deus é de Deus. O que é da igreja aqui eu devolvo. Aí o pacto eu posso destinar para causas sociais. Ok? Vamos entrar agora então numa sessão de perguntas e respostas, bem rapidinho, um bate-bola aqui para a gente poder conseguir entender essa questão de dízimos e respostas, ou dízimos e ofertas. Como é que eu posso honrar a Deus de acordo com a Bíblia? Existem diversas formas que eu posso adorar e honrar a Deus.
O texto de Provérbios 3:9 me diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O texto me diz que das múltiplas formas de adorar e honrar a Deus, uma delas é através dos meus bens. Toda vez que eu oferto, que eu dizimo ou que eu devolvo um pacto, eu estou adorando a Deus. Deus, ele pede as primícias, o início, o melhor da minha renda. Ele exige isso de mim. O problema é que a gente fala muito pouco sobre dízimos e ofertas, porque a gente tem medo de se assemelhar com outras igrejas pentecostais ou neopentecostais que pregam aquilo chamado teologia da prosperidade. Mas a verdade é que um dos assuntos mais mencionados pela Bíblia tem a ver com recursos, tem a ver com dinheiro. E aí você diz assim: pastor, beleza, mas Deus tem o direito de pedir o que é meu? Salmos 24:1 responde: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ageu 2:8 diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia apresenta de que tudo que eu tenho, ele pertence a Deus. Nada é meu, nada é meu. Tudo pertence a Deus. E quando eu dizimo, eu estou reconhecendo esta verdade. Aí você fala: pastor, mas vamos ser sinceros, quem levanta às 5 da manhã sou eu. Quem pega o busão lotado sou eu. Quem aguenta aquele chefe miserável sou eu. Quem volta para casa arrebentado sou eu. Como é que tudo pertence a Deus, mas quem está se arrebentando sou eu? Você pode pensar assim. Aí você fala assim: Senhor, imagina, não está certo. Tudo pertence a Deus, e o ideal seria o seguinte: se tudo pertence a Deus, eu fico deitado e o Senhor fica mandando do alto. Aí eu posso dizer: tudo pertence a Deus e Ele está me dando, porque eu não estou tendo nenhum esforço. Estão entendendo a minha linha de raciocínio? Talvez você pense assim, mas a Bíblia apresenta algo diferente. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim: não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas. O texto me diz de que, embora eu acorde cedo, pegue um ônibus lotado, passe um dia miserável e volte para casa arrebentado, se eu estou trabalhando, é porque Deus me deu um trabalho. Por mais que eu esteja cansado, é Deus quem tem me acordado. É Ele quem tem me dado forças. É Ele quem tem me dado vida. Eu saí, Ele me protegeu. Eu voltei, Ele me protegeu. Eu acordei, porque Ele me deu o sopro de vida. Então isso me torna devedor diante de Deus. E eu nunca então posso usar essa linha de raciocínio, de que na verdade sou eu que estou batalhando. Não é Deus me dando forças para que eu consiga batalhar. Outra pergunta: pastor, o dízimo, ele é uma opção ou uma obrigação diante de Deus? Boa pergunta, hein? Posso devolver quando eu quiser, do jeito que eu quiser, quanto eu quiser? Então, quando eu vou para Malaquias 3, 8 e 9, nosso amigo Malaquias, ele dá uma resposta assim bem interessante. Ele faz uma pergunta: roubará o homem a Deus? Pergunta, resposta: todavia vós me roubais, dizeis: em que te roubamos? Resposta: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Malaquias faz uma pergunta retórica: é possível um ser humano roubar a Deus? Em tese, você não consegue botar uma arma em Deus e falar assim: ó, perdeu. Não tem como. Mas o que Deus diz? Eu me sinto roubado pelo meu povo. Interessante que o texto diz que roubam-se nos dízimos e ofertas. Não é só no dízimo. Tem pessoa que coloca na mente: não, eu devolvi o dízimo, está tudo certo. E a oferta? O texto me diz que o roubo é nos dois, dízimo e ofertas. E sabe o que é pior? O texto me diz que o indivíduo que está roubando a Deus, não devolvendo dízimo e oferta, ele está recebendo de Deus uma maldição. E é aqui que me preocupa. Você sabe que a igreja tem por hábito não permitir que pessoas que não são dizimistas assumam posições na igreja? Porque como é que o indivíduo vai liderar se ele está sendo amaldiçoado por Deus? Como é que ele vai cantar se ele está amaldiçoado por Deus? Como é que ele vai pregar se ele está sendo amaldiçoado por Deus? Não tem como. O texto ele é claro: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. O indivíduo que não dizime, não oferta, ele não tem nada a oferecer à igreja.
porque ele está embaixo de uma maldição. E quem diz isso não sou eu, é o texto bíblico. Aí você vem aqui para a igreja do Capão, que é a minha igreja amada. Aí eu olho para os números. Eu gosto de números, gente. Eu fiz técnico em contabilidade antes de fazer teologia. Então eu adoro relatórios, sou apaixonado por relatórios, planilhas. Nossa, isso me leva à loucura, gente. Até para viajar eu faço planilha, minha esposa quer morrer. A gente vai viajar, eu faço planilha no PowerPoint, já mando para ela, a gente vai nesse lugar, tal horário, hiper sistemático, hiper chato, tem horário para tudo. Ó, esse horário a gente vai em tal lugar, esse horário que vai no banheiro, tem que inclusive dizer o horário que vai no banheiro, senão dá errado a viagem. Esse horário que a gente vai beber água, esse horário que a gente vai comer, tem tudo certinho para que a viagem dê certo, porque senão vai me estressar. É bem legal viajar comigo, diga-se de passagem. Na igreja do Capão Redondo, nós temos atualmente 2.556 membros. A gente sabe de que o número ele está inflado, muita gente tem o nome aqui, mas não está mais entre nós, estamos trabalhando em relação a isso. Quantas pessoas doaram pelo menos uma vez no ano passado? 607 pessoas. A gente entende que a igreja do Capão tem em torno de 1.500 pessoas. Esse é um número que a gente trabalha nos bastidores. Cerca de 1.000 presencialmente nos 2 cultos, mais ou menos. Mais umas 500 que são membros online, ou membros virtuais, que não vêm à igreja, mas que estão sempre conectados conosco. Então o número real para a igreja do Capão não poderia ter mais do que 1.500 membros. Aí você faz um cálculo que dos 607 doadores sistemáticos, aqueles que doaram de 8 a 12 vezes, 316. Aí eu olho para a minha igreja e penso, tem algo errado. Aí quando eu vou na associação, que tem os relatórios, que eu tenho que apresentar os relatórios da minha igreja, eu fico com a cabeça baixa. Porque os números são horríveis. Aí eu me pergunto o que a minha igreja está aprendendo. A minha igreja gosta de cantar, a minha igreja gosta de pregar, a minha igreja vem assistir os cultos, mas quando o assunto é fidelidade, eu tenho um percentual muito baixo. E a fidelidade, ela é um demonstrativo do relacionamento com Cristo Jesus. Porque nos dias de hoje, só quem conhece Jesus é que dizima e oferta. É só pela fé, gente. Porque todo mundo aqui tem contas a pagar. Só dizima e oferta quem realmente está apaixonado por Jesus. Se o indivíduo é um cristão meia boca, ele não vai fazer isso. Você tem que estar muito apaixonado por Jesus para você ser fiel a Ele. E quando eu olho para os números do Capão, eu fico triste. Porque eu vejo que tem algo que não está batendo. Ou o povo não está entendendo os sermões que estão sendo pregados, ou o povo talvez nem esteja ouvindo os sermões, estejam dormindo durante os cultos. Qual que é a ordem de Deus? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. O texto me ensina como dizimar. Ele diz que o dízimo não sou eu que decido onde ele vai ser aplicado, ou como será aplicado. Ele deve ser trazido à casa do tesouro, que é a igreja repassa a associação, e a associação decide como utilizá-lo. Mas eu não tenho o poder de dizer como usar o dízimo. É a casa do tesouro que vai decidir isto. Pelo menos é isto que a Bíblia diz. E quando a Bíblia me convida a dizimar, ela diz assim: Deus promete abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida para aquele que é fiel. E o que Deus promete fazer mais ainda por aqueles que forem fiéis os dízimos e ofertas? Diz o texto na continuação: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O texto me apresenta de que Deus me abençoa, não apenas me dando recursos, mas também evitando que eu perca aquilo que eu tenho. Então é uma maneira muito errada de dizer assim: eu não recebi aumento, então eu não fui abençoado. Eu não ganhei na Mega Sena, então Deus não me abençoou. O simples fato de você não ter mais débitos, do seu carro não quebrar mais ainda, ou de você ter mais problemas financeiros, é um demonstrativo de bênção. Porque Deus ele abençoa não apenas dando, mas também me ajudando a manter aquilo que eu tenho. E aí quando Deus ele promete repreender aquele que vai nos tirar, ele diz assim: todo mundo vai chamar você de feliz. O plano de Deus é que a igreja do Capão seja uma igreja modelo em felicidade.
e em prosperidade. A gente tem medo de falar isso porque parece que a gente é a igreja do lado. Mas é o texto bíblico. O plano de Deus é que nós sejamos modelos. Mas isso só se torna uma realidade quando você é fiel a Deus. O que Deus pede quando vou adorá-lo? Texto de Salmos 96, 8. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. E Êxodo 23, 15, ele vai mais além. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Esta era a ordem de Deus. Veio para adorar, você precisa entregar algo. Não apenas a sua vida e o seu coração, mas também os seus recursos, ou parte dos seus recursos. Deus estava ensinando o princípio da generosidade. E crescemos quando somos generosos. Qual é a proporção das ofertas? De acordo com a Bíblia, 2 versículos. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, pois porque Deus ama quem dá com alegria. Quando você vai ofertar, a sua oferta tem que ser sistemática. Não é certo, teve um apelo, você coloca a mão no bolso e o que tem você coloca. Está errado isso. A sua oferta tem que ser sistemática. Você tem que saber qual o percentual do seu salário será destinado para as ofertas. Você tem que saber o quanto você vai ofertar cada sábado. Isso é uma oferta sistemática, aquilo que você propôs no coração. O problema é que a gente não propõe nada no coração, aí chega a hora da oferta e põe a mão no bolso. Se tiver alguma coisa, sorte de Deus. Se não teve, azar da igreja. A sua oferta tem que ser sistemática. Você vai propor 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, não sei. Mas a sua oferta tem que ser sistemática. Por fim, Deuteronômio 16, 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. É simples. Deus te abençoou, você devolve dízimo e oferta. Deus não te abençoou dando algo, você não devolve nada. Deus não pede para você dar aquilo que você não recebeu. Agora, o que Ele pede é que o valor que você for doar seja proporcional. E aí entra um percentual. A sua oferta tem que ser um percentual, assim como o dízimo é um percentual. Você não pode simplesmente colocar a mão no bolso e dar o que você quer. Tem que ser proporcional às suas rendas. Pastor, e aí? E aí é o seguinte, gente. Eu nunca gostei desse assunto. Nunca gostei. Eu estava no seminário, 3º ano, fazendo teologia. E eu sempre tive um problema com questões de dízimos e ofertas. Sempre, sempre. E um dia eu fui participar de uma palestra, 5 horas de palestras, e o orador iria falar sobre dízimos, ofertas e pacto. E eu, como seminarista, não tinha opção, tinha que assistir a palestra, falei, nossa, horrível, vou ter que ficar ouvindo esse negócio aqui. E o cara falando. No final, depois de contar 1 milhão de histórias, ele disse assim, para você que não acredita, eu falei, é para mim, está falando para mim, que não acredita, quase levantei a mão, é comigo mesmo. Ele falou, para você que não acredita, vamos fazer um combinado? Provem se Deus é bom. Aí ele disse a frase, provai e vede. Faça um pacto com Deus de fidelidade, de oferta sistemática. Se Deus não te abençoar financeiramente, nunca mais devolva o seu dízimo e a sua oferta. Eu gostei. Já não gostava do assunto, falei, boa, agora eu me vejo livre. Me vejo livre. Eu vou entregar, Deus não vai devolver, consciência tranquila, eu vou para a galera. Tranquilo, feliz da vida. Você feliz. Terminou então, conversei com Deus, falei, Senhor, tá bom. Na época era estudante de teologia, como eu disse, e como estudante você nunca tem dinheiro, você troca o almoço pela janta, janta pelo café e assim vai. Situação hiper difícil. Falei, Senhor, a partir de hoje, todo o dinheirinho que eu conseguir, o pouco que eu conseguir, 1% vai ser oferta. Vamos começar assim? E cada ano eu vou subir 1%. Tá bom? Tá bom. Comecei, primeiro mês consegui um dinheiro, devolvi 1% para Deus, ali como oferta, além do dízimo, né, que era 10%. Minha vida financeira horrível, não consegui pagar as contas. Segundo mês, devolvi 10% dízimo, que é fato, 1% oferta, não consegui pagar nada. E os meses foram passando e eu não conseguia pagar nada. Horrível, minha vida só ia indo para o buraco. E eu estava ficando feliz, porque eu estava provando de que Deus não cumpre aquilo que a palavra dele diz. Falei, que bom, como o orador disse, a gente não precisa ir ser fiel se Deus não está sendo fiel. Tá bom. Passado um tempo eu fui para o campo missionário, voltei do campo missionário, quando eu voltei com a cabeça virada, falei, preciso aprender uma outra língua, vou para a Europa. Me programei, e aí em setembro de 2003, eu viajei para a Suíça.
Quando eu cheguei na Suíça, eu cheguei durante o inverno, fui para Genebra, a língua era francesa, não falava francês, no inverno não conseguia trabalho, a minha falta de habilidade, até para trocar uma lâmpada também dificultou muito conseguir um trabalho, não tinha habilidade nenhuma, gente. Pensa num moleque que foi criado só para ficar em casa, para ser um reizinho, de acordo com os meus irmãos. E tentando trabalhar, não conseguia, eu estava morando numa casa, e o dono da casa falou assim, olha, eu lamento, mas eu preciso da casa, vocês vão ter que sair de hoje para amanhã. Aí eu entrei em desespero. Falei, Senhor do céu, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Por baixo da ponte, sair do Brasil para morar na ponte aqui em Genebra? Não dá certo não. Fui para a igreja, falei com uma amiga, ela falou, calma aí, vou tentar te ajudar. Falou com um senhor, esse senhor chegou para mim, era uma igreja de língua portuguesa, e falou assim, Gideão, fiquei sabendo que você acabou de chegar do Brasil, está sem onde morar. Falei, a situação está difícil. Falei, cara, vem dormir em casa. Dorme lá uma noite, amanhã eu te ajudo a procurar uma casa. Beleza, dormi na casa desse senhor. Dia seguinte fomos procurar uma casa, não encontramos. Aí ele, tá difícil. Falei, tá. Ele falou, dorme essa semana em casa. E se não encontrar nada aí, a gente vai ver. Procuramos a semana toda, não encontramos. Aí ele falou, dorme esse mês em casa. Se não encontrar nada, a gente vai ver. Esse senhor morava sozinho, o senhor José, gente boa, um português. Moral da história, fiquei morando com o senhor um ano. Fui para passar uma noite, fiquei um ano. Só eu e ele. E eu estava percebendo que Deus estava cuidando de mim, mas ainda não era como eu queria. O senhor tinha uma casa, um quarto grande, cada um tinha o seu quarto, eu tinha uma vida muito gostosa, ele tinha um carro, me levava para todos os lugares, às vezes arrumava um trabalhinho para mim. Muito legal, não me cobrava aluguel, não me cobrava despesa com alimentação, ele cuidava de mim. Mas um dia eu estava revoltado. Você sabe, nós seres humanos, a gente sempre está insatisfeito. Nunca é o suficiente o que Deus está fazendo. Sempre a gente quer mais. Aí um dia eu acordei virado no giraia, estava nervoso. Aí eu fui orar com Deus. Falei assim, eu estou cansado. Já tem quase 3 anos que eu fiz aquele pacto de fidelidade. O negócio está indo aqui, eu estou sendo fiel. Recebi um negócio, estou devolvendo aqui o dízimo. Minha oferta já estava em 2%. Falei, Senhor, eu não estou vendo a tua fidelidade. Eu estou aqui, vim estudar para aprender línguas. E o meu objetivo era aprender francês para depois ir para o campo missionário. Então eu não fui para a Europa para poder curtir a vida, eu queria aprender línguas, porque meu sonho era o campo missionário. Eu falei assim, eu estou cansado de verdade. Eu preciso que o Senhor me dê um trabalho que eu ganhe bem. Terminei a oração, levantei, fui para a cozinha tomar meu café. Detalhe, ele pagava tudo. Ô Gideão, vem cá, foi lá. Ele olhou para mim e falou, Gideão, eu estou incomodado. Eu falei, rapaz, vou ser mandado embora. Eu falei, está incomodado? Eu falei, fica não, eu estou... Eu falei, por que o senhor está incomodado? Ele falou, rapaz, eu sinto no coração que eu tenho que fazer algo mais por você. Eu falei, mas como assim fazer algo mais? O senhor me dá comida, o senhor tem um carro, deixava dirigir o carro dele, gente, imagina, um molecão, 20 anos, óculos escuros, todo playboyzão, mão para fora aqui, dirigindo por Genebra lá, tal, todo folgadão. Eu falei, o senhor faz tudo por mim, o senhor me dá um teto, o senhor me dá comida, não pago nada, o senhor faz pouco. Ele falou, faço pouco, tenho que fazer mais. Seguinte, a partir de hoje, eu vou tirar um salário. Tá, mas salário para quê? O que eu tenho? Vou ter que lavar louça, cozinhar, passar? Eu falei, não, eu não quero que você faça nada em casa. Eu falei, mas por que você vai me dar esse dinheiro? Porque eu sinto no meu coração que eu tenho que fazer algo mais. Eu não quero que você se preocupe em arrumar um trabalho. Eu vou cuidar de você, eu quero que você se concentre só nos seus estudos. Na época eu estava estudando na Universidade Popular de Genebra. E todo mês ele me dava um valor que na época era bem interessante, era mais ou menos uns 100 francos, que contando aí na época dava uns 200 reais, mas naquela época, fazendo ali a conversão, ou pelo menos levando em consideração a inflação, dava aí uns 600, 700 reais se fosse hoje. Eu falei, o cara está cuidando de mim. E esse cara, ele cuidou tanto de mim, que depois que terminou um ano em Genebra, eu queria ir para Zurique para poder aprender alemão. Aí eu fui para Zurique, chegando em Zurique, eu fui trabalhar como obreiro bíblico na igreja, uma igreja latina. E aí, evidentemente, ele parou de me ajudar, mas quando eu terminei um ano de trabalho, eu ia voltar para o Brasil depois de 2 anos na Europa, ele falou assim, Gideão, antes de ir para o Brasil, vem aqui que eu quero falar com você. Aí eu fui lá, me despedi. Ele olhou para mim e falou assim, Gideão, quanto é que falta para você terminar os seus estudos? E eu falei para ele o valor. Ele falou assim, quando eu te conheci, eu estava orando a Deus, para que Deus enviasse um estudante de teologia, para que eu pudesse ajudar. E no dia que eu te vi, Deus falou, é esse o rapaz que você tem que ajudar. Ele falou, eu não tenho muitos recursos, mas eu quero pagar todos os últimos meses do seu curso de teologia. Eu tinha dito o valor, ele me deu o valor exato para que eu pudesse pagar o curso de teologia.
E ele falou assim para mim: só me faça um favor, seja um bom pastor. E eu percebi ali que era Deus falando comigo, porque eu tenho essa aliança com Deus, de que tudo que eu tenho pertence a Deus, a minha vida pertence a Deus, os meus recursos pertencem a Deus, e Deus tem cuidado de mim. Uma última história. Eu já contei essa história no ano passado no batismo, então se você ouviu, faça cara de paisagem, fala: ah, sério, verdade. Mas eu vou repetir porque hoje a igreja está cheia, e eu sinto no meu coração que eu tenho que repetir essa história. Quando eu estava em Zurique, eu também não estava feliz com a minha questão financeira. A igreja me pagava um salário, mas não era o suficiente. E eu sempre pedindo mais. Por natureza, sou uma pessoa extremamente assim, insatisfeita. Sempre quero mais. E um dia, minha mãe me ligou e falou assim: rapaz, tem que pagar a conta aqui no Brasil. A conta é pouca, R$200. Você precisa mandar o dinheiro. Se você não mandar, eu tinha usado o cartão de crédito. Ela falou: se você não mandar, o seu nome vai para o SPC, vai ser sujo. Eu falei: rapaz, o que eu faço? E eu estava sem dinheiro, um centavo. Aí eu fui para a igreja revoltado. Pensa num cara revoltado, eu. Tipo Jonas, revoltadinho da vida. Entrei na igreja numa quarta-feira à noite, falei com ninguém, sentei no meu cantinho, sempre na lateral. Aí comecei a falar com Deus. Falei: Senhor, não está certo isso. Não está certo. Eu estou aqui trabalhando para Ti, eu estou estudando a Bíblia com as pessoas. Eu quero aprender línguas porque eu quero ser um missionário, eu quero ajudar pessoas a levar o evangelho e tal. Eu comecei a explicar. Falei: Senhor, não está certo. Eu estou na maior pendura, sem dinheiro para fazer nada. Interessante é que a gente adora reclamar, e a gente esquece o quanto Deus já nos abençoou. A gente sempre olha o presente, esquece de olhar o passado e vê o quanto Deus já guiou e cuidou da nossa vida. E na hora eu esqueci de tudo isso, e eu desabafei com Deus, falei: Senhor, sabe de uma? Tudo que eu tenho pertence a Ti, não é verdade? Minha vida é Tua, minha voz é Tua, os meus talentos são Teus, então as minhas contas também são Tuas. Então se eu estou devendo, o Senhor também está devendo. Então se o meu nome foi para o SPC, o seu nome também vai para o SPC. Você já viu que tem algo que não é normal em mim. Às vezes dá uns negocinhos meio doidos. Eu falei: Senhor, Senhor, até brinquei e falei assim: Senhor, imagina o meu nome indo para o SPC, está tudo certo. Gideão Gonçalves Santiago, protestado. Agora imagina o teu nome, vai ficar feio, embora eu não saiba o sobrenome de Deus. Falei: mas vai lá. E fiquei nessa palhaçada com o Senhor orando. Falei com ninguém. Terminou o culto. Fui para casa, dormi. Dia seguinte fui estudar a Bíblia com alguém. Quando terminou o estudo bíblico, a senhora falou: Gideão, eu tenho algo para te entregar. Eu falei: tá bom. Pensei que era uma carta com ali dúvidas sobre a Bíblia. Abri a carta. Tinha uma nota de 100 francos. Ela olhou para mim e disse assim: ontem à noite. Lembrei, ontem à noite eu estava onde? Na igreja, com toda aquela palhaçada com Deus, que o nome dele ia para o SPC. Ela falou: ontem à noite, Deus me pediu para te dar esta quantia de dinheiro. Eu precisava exatamente de R$200, 100 francos na época, fazendo a cambiação, dava exatamente os R$200. Não era nem mais nem menos. Na hora que ela disse assim: Deus me pediu para te dar essa quantia de dinheiro, eu me arrepiei todo. E comecei a chorar. Chorei que nem uma criança. Porque eu percebi que o meu Deus, Ele me ouve. E Ele me leva a sério. Até quando eu estou falando besteiras, Ele me leva a sério. Queridos, hoje quando eu falo de fidelidade para você, eu falo como alguém conhecedor de causa, de que vale a pena ser fiel a Deus. Histórias como essa eu tenho dezenas, mas eu não tenho tempo para poder contar, o meu horário já está indo. Mas quando eu falo para você ser fiel, é porque vale a pena. Sabe como que é a minha vida financeira hoje? Eu devolvo 10% do dízimo, que é fato, a gente não brinca com isso. 5% eu devolvo de ofertas para a igreja. Então eu calculo o valor, coloco na minha planilha, divido com os meus filhos, porque eles precisam ofertar todos os sábados. 5% hoje destino para a construção, quando eu não destino para a construção, destino para um departamento específico. E 5% das minhas rendas eu destino para projetos sociais. Alguém está com uma dificuldade aqui, financeira aqui, ou é um estudante que precisa pagar uma mensalidade, e eu destino. Deus coloca na minha vida a pessoa e eu destino. Eu vivo hoje apenas com 75% das minhas rendas. Tanto eu como minha esposa. Minha esposa tem o salário dela e está na mesma pegada. Quando a gente começou a namorar, eu falei: filha, o negócio é assim, aqui é fidelidade total. Vamos junto nela. Ela falou: estou dentro. E vamos nessa fidelidade.
Tanto o salário dela como o meu, a gente vive somente com 75%. Pastor, e aí? Gente, vocês não têm ideia. O quanto Deus cuida da gente. Você não tem ideia. Você não consegue imaginar. Quando você prova, você vê que o Senhor é fiel. Diversas vezes. Eu e minha esposa já disse, nós somos sistemáticos. Nós anotamos todos os meses. Há mais de 16 anos de casado, a gente anota o quanto que a gente vai pagar cada mês. E diversas vezes a gente anotou na planilha, tem que pagar isso, é água, é luz, é história, criança, esse mês vai faltar R$1.500. Esse mês vai faltar R$2.000. E aí? Faltou, vamos devolver o dízimo, devolver dízimo, oferta e o pacto é inegociável. A gente deixa de pagar uma luz, uma água, mas o dízimo, a oferta, o pacto, inegociável. Diversas vezes a gente fez os cálculos. Vai faltar? Vai. Tá bom. E no final do mês, sobrou. Diversas vezes. E a gente conta de novo, mas você não contou? Contei. Você não revisou? Revisei. Não ia faltar? Ia. Mas Deus não permite faltar. Porque Deus honra os que o honram. Quando você deixa de dizimar e ofertar e não é pactuante, você está perdendo de ter uma experiência de fidelidade com Deus. Deus quer que você tenha histórias para contar. Então seja fiel ao Senhor. Porque fidelidade atrai fidelidade. Minha igreja, eu quero que você entenda hoje de que vale a pena colocar Deus em primeiro lugar. Porque a Bíblia diz de que quando você é generoso, Deus te faz prosperar. Hoje nós temos aqui esta oportunidade de ofertarmos para uma causa, a construção. Mas eu não quero que você oferte somente porque tem construção. Eu quero que você faça isso como estilo de vida. E quando você faz isso, se prepare para as maiores emoções da sua vida. Talvez os primeiros meses vão ser bem difíceis, como foram os meus. Mas, gente, hoje, aos 42 anos de idade, eu sei que não parece, eu sei que parece que eu estou com 20, tá bom? Mas estou com 42. Eu posso encher o peito e dizer, tudo que eu sonhei na vida, eu realizei. Eu falo isso para honra e glória de Cristo Jesus. Eu sonhava em aprender mais de uma língua, sem dinheiro, Deus me fez aprender mais de uma língua. Eu sonhava em ser um missionário, sem dinheiro, Deus me fez ser missionário. E aí é uma outra história, como é que eu cheguei no campo missionário. Eu sonhava em ser um pregador de nível internacional, pregando em outros países. E Deus já me deu muitas oportunidades de pregar já em vários países. E eu digo isso, gente, não é com soberba, não é para me aparecer. Só quero que você entenda de que vale a pena ser fiel a Deus. Eu decidi no meu coração ser um pastor que prega não apenas palavras, mas por exemplo. Eu propus no meu coração ser um exemplo para a minha igreja, em dizer de que vale a pena. Quando sonhei em comprar uma casa, Deus abençoou, comprei a casa, quitei, sonhei em viajar, levar a família para cá, rodar o mundo, ir para tal país. Tudo que nós idealizamos, Deus tem feito. Sabe por quê? Fidelidade atrai fidelidade. A verdade é, quando você tem um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso com você. O grupo Êxito vai cantar. Enquanto o grupo se levanta, eu quero que você memorize essa frase. Eu quero que você guarde esta frase. Que quando você tem um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso com você. Conseguiu guardar a frase? Quando você tem um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso com você. Mas o oposto também é uma verdade. Se você não tem nenhum compromisso com Deus, Deus não tem nenhum compromisso com você. Tenha um compromisso com Deus e sempre você terá histórias para contar dos milagres do Senhor. Provem e vejam, Deus, Ele é bom. Que a sua motivação nessa manhã seja o sacrifício que Jesus fez por você. Que a sua motivação seja tudo aquilo que Deus já fez e ainda realizará. Que Deus Ele possa te abençoar, que Deus Ele possa te guardar e que ainda Ele fale ao seu coração através deste louvor. Amém.